eu não tinha capital. Isso é uma coisa que eu vejo as pessoas falando muito. E eu sempre bato na tecla para as pessoas, gente, o maior problema não é o capital. O maior problema é você não ter o conhecimento sobre o que fazer, porque muita gente às vezes arruma dinheiro, vai lá, coloca e vai lá e quebra a conta. Porém, eu fui me interessando muito sobre o assunto investimentos em geral. Comecei a consumir tudo que tinha a ver com investimentos. A gente entra lá dentro do tal do algoritmo, né? Daí a pouco começou a aparecer day trade, operações disso, operações daquilo. Eu comecei a ver aquilo. E quando eu vi, assim, pela primeira vez um gráfico assim, eu fiquei completamente apaixonada por aquilo. Falei, gente, esse negócio é incrível, é fascinante, é bom demais, é muito legal. E aí eu consumi, assim, todo tipo de conteúdo que tinha sobre esse assunto. Tudo que tinha gratuito, eu assisti tudo. E aí logo em seguida eu comprei um curso, né, um curso bem legal, bem interessante, completo, que falava assim o básico, sabe? Eu acho que nesse ponto, eu acho que até comecei correto, porque eu comecei aprendendo com alguém que realmente sabia, com alguém que realmente é sério, que é do mercado mesmo. E aí eu aprendi a parte teórica, sabe aquela coisa assim de suporte, resistência, o que é candle, o que é isso, o que é aquilo, o que é margem, como configura a plataforma, aquelas coisinhas assim que às vezes, hoje em dia eu percebo que alguns traders chegam, já estão até operando e não passaram por essa fase. Então essa parte foi legal. Porém, eu não poderia operar porque eu não tinha capital, não tinha recurso, né? Continuei estudando bastante, até nessa época que eu comecei a estudar, eu encontrei a PAN, né? Aí eu escutei aquela vozinha feminina ali no YouTube, porque tinha muito material, muita coisa, só que eu assistia uma coisa, assistia outra, não me identificava, sabe? Aí quando eu escutei a voz da Pan, assim, o jeito dela falar, com aquela calma toda dela, aquele jeito, eu falei, gente, eu acho que eu encontrei alguém que fala a minha língua, sabe? Uhum. E aí comecei a acompanhar ela, e aí agora já se passaram, sei lá, quantos anos? Quase 8, né? Se for por aí, 2018. Por aí. Acho que o B já está com 4 anos já, então ela nem pensava em ter bebê ainda. Você já acompanhou tudo isso? Já acompanhava. Eu costumo falar para ela assim que eu tenho tempo de áudio, porque uma época eu precisei trabalhar direto numa empresa, assim, o dia inteiro e tal, e aí eu não poderia ficar acompanhando, eu colocava o YouTube no fone, né? A empresa, assim, a empresa de e-commerce, tecnologia, o pessoal, todo mundo trabalha escutando fone, escutando música, né? Todo mundo achando que eu estou escutando um rock pesado, alguma coisa assim mais tal. Eu estou escutando a Pan aqui falando, dando call, explicando, falando isso, aquilo. E aí eu ia imaginando aquilo na minha cabeça, sabe? Eu acho que de alguma forma isso acabou se consolidando, porque eu vejo hoje que eu aprendi muitas coisas ali durante esse período também. E aí, vamos ver, estou tentando resumir um pouquinho aqui. Aí depois, assim, de uns 3 anos para cá, eu comecei a levar realmente a sério o trade. Eu comecei a fazer um acompanhamento melhor e comecei a operar melhor e tal. E aí eu comecei, de fato, a evoluir. E aí quando foi 2024, eu participei de um campeonato, que foi, acho que um dos primeiros campeonatos grandes que teve de trading, né? Até então eu não imaginava que eu, de fato, soubesse fazer o trade. Para ser bem sincera com vocês. Tinha uma dúvida? Muitas. Porque assim, a gente fica sozinho, né? Eu moro lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não conhecia ninguém que fizesse trading. Eu ali sozinha, eu e meu computador e o YouTube, né? E eu não sabia se eu realmente sabia fazer ou não. Então eu me inscrevi nesse campeonato, que era inclusive, na época era um campeonato pago. Eu fiquei pensando várias vezes para pagar ali, era 300 a taxa de entrada no campeonato. Eu fiquei pensando uma semana, mas sabe, foi mais forte que eu, sabe? Tinha um bichinho aqui dentro de mim que ficava, vai, você tem que ir, né? Aí eu fui, participei desse campeonato, me dei super bem. Fiquei em 12º lugar na classificação geral, eu fui a mulher mais bem colocada nesse campeonato. E a partir desse campeonato que eu fui até convidada para o evento que você falou, Mari. Onde a gente se conheceu. Você contou um pouquinho essa história, né? Essa sua trajetória aí no mercado. Isso, aí eu contei um pouquinho da minha história, né, contei até com mais detalhes ali durante o evento, falando na parte do trading. E aí, a partir desse momento que eu descobri que eu participei desse campeonato, eu meio que fiquei viciada, virei meio que um atleta do trading. Comecei a participar de diversos campeonatos que surgiram aí no mercado para realmente testar as habilidades, para entender como que eu poderia operar de uma forma melhor, com a mão maior, porque até então vem operando somente com a mão bem pequena mesmo, com capital pequeno. Então a gente acaba que
parece que não evolui, né? Eu pensava assim que eu não estava evoluindo. Mas assim, foram experiências bem legais e eu participei então até então de vários campeonatos aí que tiveram no mercado. Sempre aparecendo ali, né? Eu sempre vejo você aparecendo ali nos primeiros lugares, ganhando o campeonato, sendo a mulher mais bem colocada. Não é à toa que ela tá aqui para contar um pouquinho dessa história, né? Não, exato. Já vamos pegar o gancho que ela falou duas coisas muito interessantes que eu queria perguntar. Quando você falou, eu não tinha capital, isso é uma coisa que eu vejo as pessoas falando muito. E eu sempre bato na tecla para as pessoas, gente, o maior problema não é o capital. O maior problema é você não ter o conhecimento sobre o que fazer, porque muita gente às vezes arruma dinheiro, vai lá, coloca e vai lá e quebra a conta, né? Então, isso foi uma das coisas que eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Porque muita gente fala, eu não faço trade porque eu não tenho capital. E a outra coisa foi você falar, eu ainda opero pouco. Então, eu acho que o trade ele é um desenvolvimento, né? E eu acho legal para você ver, ela opera, ela tá ganhando campeonatos, eu opero pouco ainda, eu tenho que evoluir, eu quero operar mais contratos. E queria que você comentasse um pouco, porque tem muita gente que quer começar, aí fala, tô sem capital, mas já quer operar 10 contratos, 30 contratos, então conta um pouquinho mais da sua experiência, como é que foi? Daí você falou, tive que voltar a trabalhar, foi quando você voltou a trabalhar que você juntou capital para fazer trade, como é que foi? Então, é bem importante realmente falar sobre isso, porque ainda bem que eu não tinha capital. Porque se eu tivesse, eu teria perdido tudo, porque eu não sabia fazer. Ainda bem que eu não tinha. Que bom isso, né? Eu falo de verdade mesmo, hoje, vendo, depois de todos esses anos operando, eu entendo que a gente precisa ter esse tempo. Não é só um tempo de tela, você precisa ter um tempo de experiência, de maturação. O trader ele precisa se consolidar dentro da sua cabeça. Então, não tem atalho, não existe atalho. Então, eu acho que foi até bom eu não ter esse capital, porque aí foi o tempo que eu tive para realmente aprender. E, assim, eu acredito mesmo que a gente precisa ir evoluindo aos poucos. A quantidade de contratos, o tamanho da mão. A gente tem que meio que se fazer merecer ali. Às vezes parece um pouco clichê a gente falar isso, mas é muito real. Porque assim, se você aprende a fazer com poucos contratos, você consegue fazer com muitos contratos, mas você primeiro precisa aprender a fazer com pouco. É um desafio muito grande a gente fazer dinheiro com poucos contratos, mas foi uma coisa que eu aprendi, que eu fui desenvolvendo, porque eu poderia colocar no máximo ali, de repente, 2 contratos. Como que eu faço para aproveitar melhor esses 2 contratos que eu consigo manter as operações? Então, aí eu fui desenvolvendo maneiras de eu alongar esses trades, de fazer trades mais longos, de fazer, de repente, até aumentos de mão já com a gordurinha do que eu já tinha ganho, para não precisar aumentar o capital inicial ali. Num dia muito bom, como eu gosto de tendência, né? Porque sou aluna da PAN, gosto de tendência, né? Então, às vezes eu falo que eu sou inimiga do fim. Às vezes eu consigo terminar o trading com a mão bem maior do que a inicial. Mas o bom é que só faço isso quando o trade já está bom, já tá indo bem, já andou e consigo potencializar os ganhos. Eu imagino que foi uma maneira criativa que eu encontrei de gerenciar meu pouco capital. Claro que no começo, bem no comecinho, eu não tinha capacidade de fazer isso, nem conseguia, porque a gente não tem tantas habilidades, mas aí com o tempo a gente vai desenvolvendo isso. Interessante, né? Você tem comentado sobre essas coisas, eu vejo que muita gente usa, para algumas pessoas, uma questão, ela é motivador, né? Então eu não tenho capital, mas eu vou estudar. Para outras pessoas, elas entendem aquilo como uma muralha e simplesmente falam, não dou certo por causa disso. Na verdade, você fez de uma condição que é real, que, né, você poderia trabalhar com o tempo como mais um degrau no seu processo, né? E isso eu acho muito legal, eu acho muito importante você falar, porque muita gente realmente fala, não começo porque eu não tenho capital para isso. E, na verdade, o começo é estudar, e para isso não precisa desse capital, né?